Somos pessoas inteligentes e vamos analisar a birra, que é um comportamento da criança que a gente rotulou. Vamos analisar de forma inteligente. Eu sou a Liz Giacomelli, eu sou formada em Psicologia Positiva, Programação Neurolinguística, Educação Viva e Consciente, sou jornalista, trabalho com crianças há 22 anos, às vezes até eu me assusto. Sou mamãe da Isis de 3 anos e 2 meses. Vamos lá, gente? Esse aí é o meu... Tenho trocentas outras formações, tá? Mas vamos lá. Resumindo, é isso, tá? Isso não me define, vamos dizer assim. Minhas ações diárias eu acho que falam mais por mim, tá? Olha que bacana essa parte do livro, Educar Sem Pirar, da Nanda Perin. Olha como ela resume essa parte da birra, que nós adultos também fazemos. Quando a gente tá assim descontrolado emocionalmente, quando a gente está agindo de forma imatura, quando a gente está agindo de forma inconsciente, a gente também pode estar entrando na birra, ok? Olha só. A birra acontece quando o cérebro da criança já não está mais dando conta. É uma explosão, um ápice, uma desconexão total. Para entender melhor essa crise, também para você se lembrar das suas próprias crises de birra, eu vou explicar de forma simplificada como isso acontece aqui, ó, dentro do cérebro. Para fins didáticos, vou usar o modelo do tríplice cérebro, que o divide de maneira simplificada em 3 partes. O cérebro racional, que é o mamífero, o cérebro emocional, que é o límbico, e o cérebro primitivo, que é o reptiliano. O cérebro mamífero é a parte responsável pelo raciocínio lógico. O emocional é o responsável pelo processamento de emoções e da memória. E o primitivo é o que garante a nossa sobrevivência, tomando conta de tudo quando sente que precisamos fugir, congelar ou lutar para sobreviver. Isso acontece porque o cérebro mamífero leva tempo demais para tomar decisões, enquanto o reptiliano as toma muito rapidamente, recorrendo a caminhos mais primitivos como bater, morder, chutar, ou já traçados antes, como padrões que aprendemos na infância e até hoje acabamos repetindo mesmo quando não queremos. Isso a programação neurolinguística explica também, né? A gente está formando, quando criança, os novos caminhos neurais, né? Todos os nossos comportamentos, então vai ficar fácil para a gente, quando adulto, repetir algo que a gente sempre fez na infância, vai se tornar automático, vai se tornar inconsciente. Por isso que a infância é tão importante e por isso fazemos tanta terapia para, às vezes, modificar um comportamento, né? A terapia hoje, a psicoterapia, todas essas curas que a gente está precisando fazer. Olha, gente, eu vou chutar aí, hein? Mais de 90% tá tudo lá na infância, tudo instaladinho lá. O que a gente está instalando nos nossos filhos? Bora! No meu livro infantil, o Davi vira dinossauro sempre que sente raiva, e isso explica às crianças como é o cérebro reptiliano tomando conta. Nas imagens, o Davi começa a virar dino dos pés à cabeça e se esforça para não deixar tomar conta da cabeça toda. O objetivo do livro é ajudar na alfabetização emocional das nossas crianças, mas o fato é que começa sempre alfabetizando emocionalmente a gente mesmo. Natural que isso aconteça, afinal, os nossos pais não tinham essas informações quando éramos pequenos, e muitos de nós estamos começando esse processo agora. E vale dizer, é de uma inteligência parental muito grande assumir a sua própria ignorância emocional e aceitar mergulhar nesse mundo de autoconhecimento junto com os nossos filhos. Por agora, o que precisamos entender é que o corpo não aciona o dino à toa, aciona quando já não está mais dando conta. E isso acontece depois de que a criança já nos deu vários sinais de que seu balde estava enchendo e que a qualquer momento ia transbordar. Esses sinais podem ser mais facilmente percebidos quando estamos conectados com a criança. Mas, infelizmente, no nosso dia a dia maluco e cheio de telas, atrapalha tudo isso. Precisamos retomar o nosso controle. A rotina, portanto, também é nossa aliada nessa percepção.
já que com rotina conseguimos perceber até a mais delicada das mudanças. Ou seja, é importante ressaltar que essa conexão é mais facilmente recuperada no dia a dia quando existe uma rotina. Se a sua criança dorme por volta das 18, 19 todas as noites, uma crise de birra nesse horário vai oferecer sinais diferentes daquela que acontece no período em que ela come, brinca com um amiguinho no parque ou tira uma soneca. São informações cruciais que vão ajudar você a entender o porquê de o balde ter transbordado e como lidar com isso. Outra informação valiosa é entender que ao se estressar, o Dino libera no corpo energia, hormônios e neuroquímicos necessários para a criança lutar ou fugir, como todo o corpo estressado e com medo. No entanto, ao liberar esse tanto de energia, o corpinho da criança precisa dissipá-lo. A intenção do nosso corpo sempre é voltar para a homeostase, para o equilíbrio. Portanto, a criança precisa gastar energia. Rasgar caixa de papelão, bater num saco, gritar. O que ela pode fazer para gastar? Crianças coléricas e sanguíneas tendem a precisar fazer isso com mais frequência, tá bom? E adultos também. Crianças e adultos. E como ela faz isso? Para se regular, a criança bate braços, pernas, aqueles que iriam correr ou lutar e que acumularam energia. Ela precisa gastar energia, então, em geral, também grita e se agita. Outra forma de se regular é chorando, porque além de gastar energia e comunicar insatisfação, também libera nas lágrimas o cortisol, que ajuda a se livrar dos excessos para conseguir se reequilibrar. Por isso que a frase não precisa chorar ou para de chorar agora, você está pedindo, primeiro, o impossível, segundo, está tirando a autorregulação da criança para que aquele momento depois se torne mais tranquilo, tá? Como diz Jéssica Moura, em A Lei do Sono, muitas vezes impedimos a criança de fazer isso de forma efetiva e plena, ficando essa pendência para trás. A necessidade de liberar estresse sem conseguir se acumula em seu corpo e pode também se tornar um trauma conforme se repita ao longo da infância. Vou então explicar como ensinar para sua criança sobre emoções fortes, mas é de suma importância para sua inteligência parental entender que a criança vai levar muito tempo para aprender. Primeiro porque é um aprendizado difícil mesmo. Muitos de nós adultos exigimos das crianças uma maturidade emocional que nem a gente tem. Segundo porque a criança aprende com a repetição. Felizmente, as crianças não desistem de um aprendizado porque ele deu errado. Senão, nenhuma delas aprenderia a andar depois da primeira queda. As crianças precisam ter a resiliência natural de cair, levantar, continuar tentando andar. Esse é um dos motivos pelos quais bater e castigar nunca vão funcionar. Se machucar não é motivo para uma criança parar, mesmo que essa ameaça venha de alguém que ela ama. Além disso, a parte do cérebro responsável por começar um movimento se desenvolve antes da parte responsável por parar um movimento. São partes diferentes do cérebro. Às vezes a gente pede para a criança parar alguma coisa, não é porque ela não quer parar, é porque ela não consegue, porque ela não tem a ferramenta desenvolvida no cérebro ainda, gente. O nosso cérebro termina o desenvolvimento lá para os 20, 22. Olha que loucura. Vamos lá. E isso significa que muitas vezes a criança não terá capacidade de parar um movimento que começou, mesmo que você grite, mesmo que você ameace. Aliás, será sofrido para ela ver você gritando e ameaçando por algo que ela não consegue parar. Chega a arrepiar os fios do cabelo, né? Outro ponto difícil nessa aprendizagem é o controle dos impulsos. Esse sim é um amigo de longa data que eu tenho, que sempre me abandona nas festinhas de Natal, quando já estou cheia de farofa e minha mãe chega com pudim de nozes. Haja controle de impulso e autorregulação para conseguir não comer o doce logo depois da ceia, né? Estou desenvolvendo isso. Não me julgue, só quero mostrar que exigimos
autocontrole das crianças quando nós mesmos não conseguimos controlar, quando gritamos, quando brigamos ou quando comemos outro brigadeiro na festinha. O controle de impulsos é um aprendizado que demanda tempo e eu estou torcendo para a gente conseguir, com muita inteligência. E isso vai acontecer conforme aprendemos a ter o nosso próprio controle, encontrando dificuldades e conseguindo devagar vencer nossas próprias barreiras. Dessa forma, seremos não só um exemplo prático no dia a dia da criança, como também saberemos o que ensinar. Exemplo prático, sim, porque uma informação crucial para a sua inteligência parental é saber que o que você fala mais alto do que o que você fala. E é um degrau extremamente importante no desenvolvimento, saber modelar. Precisamos ser modelos daquilo que queremos das nossas crianças. E sabe um dos modelos mais importantes que você será? De imperfeição. É isso. Você será um modelo que vai mostrar para o seu filho que isso é ser humano, que ela pode sim e deve e vai errar. Então não esqueça, em momento algum estou sugerindo sermos pais perfeitos. É importante que a vida da sua criança saber que é uma pessoa e saber que é imperfeita e que precisa, com paz no coração, buscar no dia a dia ser apenas sua melhor versão e nada mais. Perfeição não existe e não deve ser o objetivo de ninguém. Aliás, é extremamente relevante aprender a errar, saber estar errado e permitir que a sua criança veja você sendo vulnerável. É muito humanizante ter momentos com nossos pais em que eles admitem erros, quando choram conosco, quando sentem, temem, buscam melhorar. Isso torna a relação muito mais alcançável e a criança se sente realmente pertencente ao perceber todas essas coisas na sua própria vida. Aqui em casa somos humanos, abraçamos e amamos isso. Uma dica legal para ensinar o controle de impulsos são jogos, brincar com a criança para que ela precise esperar sua vez, que tenha que controlar seus impulsos para jogar bem. Aqui em casa, reforço isso brincando de montar torres altas de blocos e quando estiverem mais alta possível, os meninos podem derrubar. Desde os primeiros blocos, eles já querem derrubar tudo e precisam controlar esse impulso até esperar a torre estar bem alta. Às vezes a torre cai antes e eles precisam lidar com essa frustração, respirar fundo, começar de novo. É interessante notar que a forma como eu começo o jogo geralmente dita a resposta deles e tendo a não jogar isso em dias que não estou bem-humorada ou preciso controlar muito minha reação para ajudar a modelar. Se na primeira torre que cai eu rio e falo, eba, vamos montar de novo? Isso tende a ditar o tom que as crianças vão conseguir enfrentar as frustrações na brincadeira. A não ser, é claro, que tenha outra coisa no contexto dessa criança que a esteja atrapalhando a lidar melhor com essa frustração. E a gente vai entrar no próximo vídeo sobre a necessidade por trás do comportamento. Então, gente, a birra tem muito a ver com impulsos, né? Com a criança não conseguir se controlar porque o cérebro não está desenvolvido para isso. E cabe a nós, adultos, que somos os seres maduros da relação, aprendemos a nos controlar, aprendemos a respirar. Não é fácil, não estou falando aqui. Gente, eu acordo às 6 mais ou menos da manhã e eu chego com a minha filha na escola, que é 5 minutos da minha casa, quase 8:30 da manhã. A minha intenção era chegar todo dia às 7 da manhã na escola. Por que eu não consigo? Porque ela me quer. Porque o tempo da criança é muito diferente do nosso. Porque se eu puder dar uma dica aí para criar filhos, tenha tempo. Porque é isso que eles precisam da gente. Eles não precisam de coisas, de que trabalhemos muito para comprar muitas coisas. E eu tô o tempo todo falando isso pra mim, todo dia.
porque se eu pudesse eu trabalhava 14 horas, eu adoro trabalhar. Mas eu tenho uma vida inteira para trabalhar e eu trabalho há 20 anos, desde sempre. Então, para mim é desafiador imaginar que eu poderia ter deixado ela às 7 da manhã, aproveitado para trabalhar muito mais. Mas e a vida dela? E o tempo dela? E o desenvolvimento dela? E tudo que ela fez nesse período das 6 da manhã até as 8 da manhã? Ela brincou, ela arrumou, ela me solicitou, eu estive com ela, eu percebi momentos. Eu não ia ter nada disso. Então, a gente precisa fazer escolhas conscientes para lá na frente a gente querer o resultado, né? Ver o resultado ali, né? Quando que eu estava presente na vida dos meus filhos? Em que momentos? Né? Cada um com a sua realidade, mas a minha realidade aqui interna é ter o máximo de liberdade possível para fazer as minhas escolhas. Mas sim, em vários momentos fico assim, em cima do muro, assim, sem saber para que lado vou, para ficar íntegro, né? Para ter integridade nas minhas escolhas, né? Para fazer sentido para mim. Eu lembro que quando eu quis ficar grávida e ter um filho, eu queria viver a infância da minha filha, e não necessariamente estar o tempo todo com ela, né? Mas poder aprender com ela, fazer trocas, conexões, e o tempo precisa desse tempo. Não é distante dela que eu vou conseguir esse processo, né? Que foi o que eu busquei. Se tá te ajudando, curte esse vídeo, tá? Comenta aqui como que é a sua maternidade aí. Se você tem alguma dúvida, a gente sempre tem um espaço nas segundas de tarde que a gente responde, né, perguntas de seguidores e tenta ajudar aí com um novo olhar. Não é para dar respostas nem julgar, mas para a gente analisar vários pontos de vista aí, tá bom? Beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau!